Deus Todo-Poderoso, ajuda-nos aqui, pelas misericórdias de Cristo, a entregarmos a Tua palavra segundo a Tua vontade. Fala aos nossos entendimentos e fala aos nossos corações. E abençoa-nos, ó Pai. Mas que toda honra, que toda glória e que todo louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Pai. Jesus falando sobre a ceia, tomando o pão, disse: isto é o meu corpo. Tomando o cálice, disse: isso é o meu sangue. E disse o Senhor: comei e bebei. Sabemos que o pão é pão e que o pão representa o corpo de Cristo, a carne de Cristo. Sabemos que o cálice, o vinho, é vinho e que representa o sangue de Cristo. Mas o que significa comer e beber de Cristo, alimentar-se de Cristo? Entre vários sentidos, e todos eles corretos e edificantes, que possam existir para as nossas vidas, está aquele que significa estarmos totalmente comprometidos com Cristo, totalmente participantes de Cristo, volto a dizer, nos alimentando da pessoa de Jesus, tendo um grau de compromisso, trazendo Cristo para dentro de nós. Mais uma vez eu digo, nos alimentando de Jesus. Cristo é o nosso alimento, Cristo é o nosso sustento, Cristo é a manutenção de nossa vida. Sem Ele, não permaneceremos vivos. Sem Ele, não daremos continuidade ao nosso viver. Necessitamos, precisamos extremamente do Senhor. Precisamos buscá-lo com a mesma sede, como a Bíblia diz, como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma suspira por ti. Quando o Senhor falou no Sermão da Montanha sobre as bem-aventuranças, Ele concluiu aquele momento de uma forma ainda mais chocante, diria eu, do que a sua própria dissertação. Não bastando o Senhor dizer, bem-aventurados os pobres. Não bastando o Senhor dizer, bem-aventurados os que choram. Não bastando o Senhor dizer, bem-aventurados os que têm fome, os que têm sede. Não bastando o Senhor dizer, bem-aventurados os mansos, ou os misericordiosos, ou os limpos de coração, ou os pacificadores, ou os perseguidos. Ele conclui dizendo, no versículo 11, do capítulo de número 5, do Evangelho de Mateus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem ou provocarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai,
porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. De fato, quando Cristo fala uma palavra como esta, em que em textos paralelos encontramos Jesus dizendo: por minha causa sereis perseguidos. Por minha causa colocarão vocês em prisões. Por minha causa sereis odiados. Qual o grau de comprometimento que cada um de nós tem para com Jesus Cristo? Quando Cristo fala uma palavra como esta, Ele mostra claramente que só os que estão realmente comprometidos com Ele, prontos a sofrer qualquer coisa por amor a Ele, é que viverão o reino de Deus. O reino de Deus não é uma brincadeira. O reino de Deus é algo muito sério. É algo que traz consequências muito sérias. Hoje, a igreja, e não querendo recriminar a igreja, mas dizendo a igreja de uma forma geral, ela está não tão comprometida com o Senhor Jesus, mas buscando os benefícios que Jesus pode lhes dar. Ela não está tão disposta a sofrer perseguição por causa de Cristo. As igrejas que se encontram em lugares difíceis de se pregar o Evangelho, as chamadas igrejas mártires, que estão em lugares como a Coreia do Norte, como a China, como a Índia, como países de maioria muçulmana, naquela famosa janela 1040, onde eles sofrem verdadeira perseguição, onde dia após dia há pessoas defendendo a fé cristã, a fé em Cristo, com o preço de suas próprias vidas. Essas pessoas entendem claramente o que é ser perseguido, o que é ser odiado por causa da justiça, por causa de Jesus, o que é viver juízos mentirosos contra eles, condenações fraudulentas contra eles. Assim como Jesus foi condenado e os testemunhos foram falsos testemunhos como Cristo, ainda os seguidores de Cristo vivem a mesma realidade. E o próprio Senhor Jesus disse: se fizeram isto a mim, não farão a vocês também? Mas, meus amados irmãos, tudo isto nenhum de nós deseja. Nem Cristo deseja nenhuma dor ou sofrimento para qualquer um de nós. No entanto, diante de uma palavra como essa de Jesus, é que nós devemos responder o quanto eu estou de fato comprometido com Cristo. Se estou comprometido com o Senhor para receber as bênçãos do Senhor, não sou eu muito diferente do que aquelas multidões
que foram alimentadas pelos pães e os peixes multiplicados sobrenaturalmente e que foram buscar ao Senhor Jesus. E Jesus lhes disse: vós não estáis aqui porque ouviste a minha palavra e vos arrependestes, mas sim porque comestes dos pães e dos peixes e vos fartastes. Nem por isto o Senhor Jesus deixou de também repetir o milagre, de novamente multiplicar os peixes e os pães e dar às multidões, porque as multidões tinham fome. Mas o motivo pelo qual eles estavam buscando ao Senhor era pelas suas necessidades. As suas necessidades é que os impulsionava. Há um texto nas Sagradas Escrituras que nos fala que ninguém deve contribuir constrangido, forçado. E existe uma versão que diz: forçados pelas suas necessidades. Nós não devemos estar sendo forçados pela necessidade. Nós devemos estar dando de bom coração, buscando voluntariamente ao Senhor. Se a necessidade nos força a buscar, pelo menos a necessidade cumpre um bom propósito, mas que não seja por obrigação, seja por boa vontade. Qual é o grau de comprometimento meu com o Senhor? Porém, dentro desta realidade surge um tema, que é um tema que nós não gostamos muito de falar sobre ele, que é sofrimento. Jesus mesmo disse: nesse mundo vocês passarão por aflição, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Nesse mundo vocês vão passar por adversidade, por dificuldade, por dor, por sofrimento. Jesus não está dizendo que o mundo é todo de dor, que o mundo é todo de sofrimento, que o mundo é todo de perseguição, todo de angústia, que não haverá tempo nem para descansar. Ao contrário, o Senhor, quando nos mostra, o Senhor, quando nos dá uma visão, o Senhor, quando nos entrega um sonho, Ele nos dá uma boa visão, um bom sonho. Quando o Senhor deu o sonho, e no sonho a promessa a José, em que via, e a interpretação do mesmo sonho, dele ser exaltado no meio da sua família, no meio de seu pai, sua mãe, seus irmãos, e todos se inclinarem diante dele. Quando o Senhor deu aqueles dois sonhos com o mesmo significado a José, lhe mostrou uma glória, lhe mostrou um futuro glorioso, lhe mostrou bênçãos, não lhe mostrou o caminho, não lhe mostrou as dificuldades, não lhe mostrou as dores, não lhe mostrou a traição, não lhe mostrou a prisão, não lhe mostrou a escravidão, lhe mostrou a glória, lhe mostrou o bom. E por que Deus não lhe mostrou o caminho difícil, a adversidade, as dificuldades? Porque, meus irmãos, normalmente para a natureza humana, conhecer a dificuldade desanima. Desanima. Mas ver a promessa gloriosa anima. E o que Deus deseja na jornada é que nós tenhamos bom ânimo. Bom ânimo é o segredo da vitória. É uma fé que se traduz por bom ânimo. Uma fé capaz de suportar todas as coisas. Deixe-me colocar isto, o bom ânimo, de uma maneira diferente. Os nossos olhos não devem estar nas dificuldades,
mas os nossos olhos devem estar na recompensa. Se os seus olhos estiverem apenas na dificuldade, o seu espírito será abatido aos poucos. Alguns até mesmo de golpe serão abatidos. Mas se os seus olhos, enquanto passa pela dificuldade, estiverem postos na recompensa, a recompensa te dará forças para suportar naquele momento a dificuldade. Os olhos de José estavam na recompensa. José estava no poço, mas o poço não era o seu destino. O seu destino era outro destino, um destino glorioso. Os olhos de José não estiveram no mercado de escravos quando ele foi vendido. Os olhos de José não estiveram na realidade da sua escravidão. Os seus olhos estavam na recompensa, na promessa de Deus. Ele estava vivendo a escravidão, mas a escravidão não era o seu lugar. Os olhos de José não ficaram na prisão, ele não olhou a prisão, ele não ficou apenas com os olhos contemplando a realidade da sua prisão. Não, ele olhava para uma promessa futura, e ele cria que aquele que prometeu, como diz a Bíblia, a respeito de Abraão, era poderoso para cumprir a sua promessa. O próprio Abraão não se iludiu, ele não negou a sua realidade, a sua limitação, mas ele creu, a Bíblia diz que ele creu que Deus era poderoso para fazer cumprir todas as suas promessas. Por isso, onde estão os nossos olhos? A Bíblia diz que nós devemos olhar firmemente para o autor, para o consumador da nossa fé, Jesus Cristo. E sobre o próprio Jesus, diz como Jesus suportou o peso da cruz. E por o peso da cruz não foi apenas o peso literal da cruz, mas toda a crucificação. Como Jesus suportou, a Bíblia diz que Jesus suportou a ignomínia dos homens. Por quê? Porque ele contemplava a alegria que lhe estava proposta. Jesus não ficou com os olhos na cruz. A sua atenção não esteve na cruz. A sua atenção esteve na recompensa. E a recompensa da cruz, para Jesus, somos nós. Sou eu, é você. Jesus suportou, porque Jesus olhava para você, para mim, para cada um de nós. Ele diz, eles se converterão, eles se comprometerão comigo, eles me amarão. Por causa deles, por amor a nós, pela recompensa, ele suportou a ignomínia dos homens. A palavra do Senhor chama aqueles que só conseguem contemplar o que estão perto de cegos. Quando nós só conseguimos ver a dificuldade, a dor, a adversidade, o momento difícil, o momento pesado, isso é uma cegueira em relação à fé. Mas quando nós conseguimos contemplar além do horizonte, quando nós conseguimos enxergar o que nos está prometido, e enxergamos, veja bem, não uma ilusão, enxergamos uma realidade. Porque fé, meu amado irmão,
não é uma ilusão, não é uma remota expectativa, não é uma questão de sorte. Fé, ela é efetiva, ela vai, o que Deus prometeu, vai acontecer. O que Deus prometeu, Ele zela, Ele próprio zela pela sua palavra para fazer cumprir. Ele nos prometeu, a Bíblia diz, o que Ele prometeu, isto Ele fará. Essa é uma das palavras mais maravilhosas que existe nas Sagradas Escrituras. Todos nós temos promessas de Deus. Todos nós temos promessas dentro das Sagradas Escrituras. Todos nós temos promessas que estão ligadas diretamente à nossa conversão. Todos nós temos promessas que muitas vezes nos são dadas quando nós estamos a nos consagrar a Deus. Ninguém se consagra a Deus, se entrega a Deus, sem Deus não os abençoar. Nós somos semelhantes à visita da rainha de Sabá a Salomão. Quando ela trouxe os seus presentes, quando ela demonstrou o seu apreço, quando ela honrou o rei Salomão. E diz que quando ela voltou, Salomão lhe deu muito mais, Salomão lhe entregou muito mais, Salomão a abençoou muito mais. Ela saiu com muito mais. Nós trazemos para o Senhor, que é muito maior do que Salomão. Nós trazemos para o Senhor nossos louvores, nossa adoração, nós honramos com nossas ofertas, com os nossos dízimos, nós nos entregamos ao Senhor. Você pensa que o Senhor irá deixar você sair daqui igual? Não, você sairá daqui com muito mais do que você trouxe ao Senhor. Quando nós louvamos ao Senhor, quando nós adoramos ao Senhor, quando nós cantamos ao Senhor, quando nós bendizemos ao Senhor, nós estamos dando ao Senhor, mas o Senhor está nos dando muito mais. O louvor faz muito mais bem a nós. Estamos dando a Deus. Quando eu oro a Deus, eu não estou beneficiando ao Senhor, eu estou beneficiando a mim. Quando eu adoro ao Senhor, eu estou beneficiando a mim. Essa que é a verdade. Não é que eu não creia que não estejamos dando algo ao Senhor, que não estejamos glorificando ao Senhor, que não estejamos bendizendo ao Senhor, mas eu quero dizer uma coisa, Deus está nos dando muito mais, e não apenas muito mais, usando a palavra bíblica, infinitamente mais. Nós temos que tirar o nosso olhar daquilo que nos rouba a paz, que nos rouba a esperança, que nos rouba o ânimo. Nós temos que tirar os nossos olhos e colocar os nossos olhos no que realmente nos dá paz, que nos dá esperança. Eu imagino muito José naquela prisão. É difícil para nós, porque a Bíblia não dá muitos detalhes. Porque a Bíblia está preocupada com princípios espirituais. Então a Bíblia não está, ela é um livro espiritual, ela não é um livro de história, ela não é um livro de mera narrativa. A Bíblia é um livro espiritual, são coisas espirituais que estão sendo ditas. No reino de Deus, nós devemos saber como cuidar do nosso espírito, como termos um bom espírito, um espírito animado. E por um espírito animado, não pense que eu estou falando de você viver rindo, viver até brincando com todas as coisas. Quisera eu que você possa rir muito, brincar muito. Mas eu estou dizendo como passar pelo vale da sombra e da morte.
Quando nós passamos pelo vale da sombra e da morte, que não quer dizer que tenhamos, embora todos nós um dia, eu creio, vamos passar pelo vale da sombra e da morte. Se Jesus não voltar e formos arrebatados, todos nós um dia passaremos pelo vale da sombra e da morte. Mas o vale da sombra e da morte não é o final da nossa jornada, porque ele nos conduz a pastos verdejantes e águas tranquilas. É isso que nós temos que compreender, confiar em quem está nos guiando, confiar no pastor, no bom pastor, que dá a sua vida pela ovelha, que ele não nos deixará aqui largados no vale da sombra e da morte. Existe um momento que vocês e eu, cada um de nós, Jesus sabia disso, vocês são felizes, vocês não entendem porque são felizes, mas vocês são felizes. Quando você lê o Sermão da Montanha, em Lucas, você entende um pouco mais, porque é bom que você leia os textos, principalmente nos evangelhos similares, os evangelhos sinópticos, que guardam semelhanças entre eles, que são o evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas, para você ter uma ideia mais ampla do que Jesus estava falando, porque cada um deles abordou uma visão particular do que o Senhor estava transmitindo. Então, por exemplo, quando diz bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, no Evangelho de Lucas diz, bem-aventurados os que choram, porque hão de rir. Meus irmãos, o consolo de Deus será algo tão tremendo na nossa vida, que o choro dará lugar ao riso. Essa é a intensidade, este é o poder. Quanto Santo Ambrósio, como é conhecido, o pai na fé do famoso Santo Agostinho, que sofreu martírio em Milão, Itália. Sua fé era de tal maneira inabalável que, quando eles o esfolaram vivo, arrancaram literalmente seu couro, sua pele. Santo Ambrósio toma a sua pele como quem toma uma veste, coloca em seu braço e prega para os seus algozes 1 hora ensanguentando-se. 1 hora. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por violência. E eu vou te contar, isso é uma mensagem violenta. E depois disso, morre. As narrativas que falam sobre sua morte nos espantam. O que poderia dar tamanho ânimo? E o ânimo, meu amado irmão, te fornece uma coisa chamada coragem. Quando você está desanimado, você perde coragem. Mas quando você está com ânimo, quando você tem um ânimo que prevalece acima de todas as privações, provações, você tem uma coragem, você se torna, por causa do seu bom ânimo, inabalável. E eu volto a dizer, isto tem origem numa fé inabalável, numa confiança completa, total, em Cristo Jesus. O que fazia um apóstolo Paulo ser o que ele era? Porque Paulo
já é um que Deus não apenas lhe promete, porque Ele fala, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Você tem que entender o seguinte, vida cristã, eu também, todos nós, é uma luta. Você está me ouvindo? É uma luta. Paulo disse, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Paulo diz ao seu filho na fé, combate o bom combate. Vida de fé, vida cristã é uma luta, é um combate. E você tem que ser um combatente. E você não pode esmorecer. Você tem que levantar, combater contra o pecado. Há muita gente que está transformando por uma ideia de uma super graça. Veja, a graça de Deus, eu posso dizer que é superabundante, que é multiforme graça, mas uma verdadeira heresia, e ouça bem, é uma heresia, está sendo pregada em muitas partes, em muitas igrejas, que não tem a ver com o que o Senhor diz. O Senhor diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverança é o bom combate. Eu combato, eu luto. Não é que você não possa cair, não é que os murros dessa vida não possam te derrubar. Paulo diz, eu caio. Ele não está dizendo eu caio em pecado, eu caio por causa da luta, porque eu combato o bom combate. Eu caio, mas eu logo me levanto. Eu não fico à mercê, no nome de Jesus Cristo. Eu não fico à mercê do meu inimigo. Eu me levanto, eu volto a combater, eu continuo lutando, eu avanço. E se eu cair, eu me levanto imediatamente e eu continuo a lutar. É assim que nós temos que combater. Eu não posso cair e me deixar, me entregar. Não se entregue. Ah, pastor, é difícil, eu não consigo. Essa doutrina da supergraça que está sendo pregada em muitos ministérios, diz, não, Deus já fez a sua obra em você. Meus irmãos, existe no início da Bíblia, sobre o pecado, diz, a ti cumpre dominar-te. E quem ouviu essa palavra não obedeceu. Não é Deus que tem que te dominar. Sou eu que tenho que me dominar. É você que tem que se dominar. Nós temos que combater o bom combate. Há muitas vezes que o meu desejo será contra mim. O apóstolo Paulo mesmo diz que ele quer fazer o bem. Mas o bem que ele quer fazer, ele não faz. E o mal que ele não quer fazer, ele vem fazer. Logo depois ele diz que Deus executa nele tanto querer quanto realizar. E aí pessoas estão pegando esta frase. Estão dizendo, então não se preocupe com nada. Você vai fazer o bem, porque Deus vai fazer em você. Deus vai te levar a fazer o bem. Espera aí, um minuto. Então, para que o Senhor Jesus nos diz, no próprio Sermão da Montanha, ele está nos falando, olhe sobre a vida, sobre a justiça, sobre buscar o reino, e ele está colocando isso sobre nossa responsabilidade. Se você olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, você já adulterou. Jesus está colocando as coisas de uma forma muito séria, está dizendo, você não faça, não ande por esse caminho errado, e se você fizer, faça direito. Depois nós teremos oportunidade de falar até sobre isso, não basta fazer o que é certo, há de se fazer o que é certo da forma certa, porque Jesus disse, se você jejuar, não anuncie o seu jejum. Veja, se você jejua, mas
O seu jejum é para mostrar a tua espiritualidade, como você é bom, e se você ajuda, dá esmolas, mas bota adiante de você aquele que toque uma trombeta para que todos vejam, e diz, você já tem sua recompensa. Não basta fazer o que é certo, nem o que é certo em relação aos homens, nem o que é certo em relação a Deus. Você tem que fazer o que é certo em relação aos homens, em relação a Deus, da forma certa. Isso é uma luta. Isso é uma luta. Sabe, eu fico pensando, Jesus, olha, na sociedade a nossa sociedade é sociedade de mídia, é sociedade de anúncio. As redes sociais estão aí e provam que é isto. É tudo anúncio. Nós nos expomos, nós anunciamos, nós até nos arriscamos no grau de exposição. Falamos e não pensamos do que os outros irão interpretar. Porque uma coisa é o que você fala, outra coisa é o que a pessoa entende que você falou. Uma coisa é o que você escreve, outra coisa é o que a pessoa entende o que você escreveu. Vamos e mostramos até o que comemos. Rede social é uma coisa impressionante. As pessoas, olha só o que eu estou comendo, olha só. Gente, isto é algo que é da nossa realidade. Isto tomou conta, o mundo mudou. O que havia de recato, o que havia de guardar-se, o que havia de ter cuidados. Hoje, as pessoas se expõem de uma maneira tremenda. E então, muitas vezes, quando nós estamos fazendo o que nós devemos fazer como igreja, como tudo, nós começamos a anunciar. É impressionante como as coisas estão se caminhando. E às vezes eu fico me lembrando, não saiba a tua mão direita o que faz a tua mão esquerda. Não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Eu digo, Senhor, como é que eu vou obedecer os princípios do reino de Deus? Volta-se a mesma pergunta, qual o grau de comprometimento? É isso que eu quero que nós respondamos ao Senhor. Qual o grau de comprometimento que nós temos com Jesus Cristo? Vocês estão comendo de mim, vocês estão bebendo de mim, vocês estão sendo mantidos pela minha pessoa. É a minha pessoa que te alimenta, é a minha pessoa que te sacia. Se é a minha pessoa que te sacia, se é a minha pessoa que te alimenta, você tem um comprometimento comigo. E se nós temos esse comprometimento com Cristo, nós podemos suportar todas as coisas por amor a Cristo. Com os nossos olhos, não nos problemas, não nas dificuldades, elas virão. Olha, deixe-me colocar isso de uma outra maneira, não querendo ser triunfalista, mas seguro de que todos nós estamos destinados ao triunfo final. Amém? Mas eu sei que você e eu podemos passar por momentos que nos desanimam. Quando você olha e diz, as coisas não estão indo como eu gostaria que fossem. Ou quando nós estamos, às vezes por nossos próprios erros, às vezes sem explicação alguma, passando por dificuldades. Ou quando nós estamos decepcionados com gente. E acabamos nos decepcionando com vida, com a própria vida. Mude o seu foco, mude o seu olhar, pare de olhar o problema, pare de olhar a falha, pare de olhar a decepção, olhe para o autor e consumador da sua fé, olhe para ele e o que acontecerá? Ele olhará para você. E no momento em que os olhos de Deus estiverem olhando para nós, saiba do seguinte, a solução está chegando em nossas vidas. Disse Ana, a que foi mãe de Samuel,
disse: se tu olhares para mim e atentares para a dor da tua serva, porque quando Deus olha para o meu problema, eu enxergo a minha solução. Essa é que é a verdade. Porque Deus não permitirá que o meu problema continue, porque Deus me ama, porque Deus te ama. Se tu olhares para mim, a Bíblia diz, e Jesus falou, se os teus olhos forem bons. Nós temos que ter olhos bons, que olham bondosamente. Olhos que olham os homens com misericórdia, mas olhos que olham com esperança, olhos que olham com convicção, em fé, olhos que me trazem um fortalecimento, olhos que contemplam mais além. Mais além. Nesses 35 anos de ministério e em toda a minha vida, eu jamais vi Deus falhar. E eu jamais verei Deus falhar. Eu vi dificuldades, eu vejo dificuldades, mas eu jamais vi Deus falhar. Eu quero que você hoje tome essa ceia seguro, certo de uma coisa, que Deus é e sempre será fiel.